Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje nós chegamos então no capítulo 25 de 1 Samuel e temos aqui uma meditação muito interessante, a história de um homem rude e uma mulher inteligente. 1 Samuel 25, 29 diz assim: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. É intrigante, né? Mas ao mesmo tempo maravilhoso esse versículo. A vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. É tão interessante para nós essa forma, né, de expressão. Então vamos estudar o contexto desse versículo. Nós acabamos de ver Davi em sua fortaleza, enquanto o rei cuja vida ele havia poupado voltava para casa. Agora vamos dar uma pausa no atormentado rei Saul e conhecer algumas novas figuras, né, no contexto da vida de Davi. Há um registro, então, bem significativo, que é em 1 Samuel 25:1, que é a morte de Samuel. O restante do capítulo não faz menção alguma dele. Na pior das hipóteses, Samuel foi o melhor dos homens, fiel até o fim. Eu não tenho palavras para dizer o quanto desejo ser fiel como Samuel até o meu último suspiro. No versículo 39, Davi dá uma grandiosa lição para quem lida com gente ímpia e perigosa. Guarde essa passagem no seu coração caso você tenha de lidar com alguém duro e ao mesmo tempo maligno. 1 Samuel 25:39 diz assim: quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Nem todas as histórias, como sabemos, têm um final feliz, mas essa teve. Davi mandou uma proposta de casamento para Abigail e ela então se torna sua esposa. Em 1 Samuel 25, 42 e 44, nós lemos que Abigail montou num jumento acompanhada por 5 servas e foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoá de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, a mulher de Davi, a Padiel, filho de Laís, em Galim, como nós já vimos. Sabemos que a poligamia nunca foi a vontade de Deus. Nós temos Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Será que o Altíssimo tolerava as atitudes de Davi? Será que abria exceções aos seus mandamentos com relação ao casamento dos reis? Esse dilema pede uma breve reflexão sobre uma outra parte da Bíblia que está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 e 19, que dizem assim: aqui nós encontramos as regulamentações para a época em que os israelitas teriam reis. Deus manda que os monarcas não tomem para si muitas mulheres, pois se o fizerem, o coração deles se desviaria.
A passagem é específica. Também o seguinte: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para que seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras desta lei e de todos os seus decretos. Então, nós temos aqui uma abordagem interessante para assegurar que cada rei considerasse um mandamento de Deus. Eles deveriam copiar a palavra de Deus à mão. Dificilmente poderiam alegar que desconheciam a lei que a Escritura apresentava. Davi sabia que o Senhor o havia escolhido para ser o próximo rei de Israel. Porém, ele já tinha desobedecido a um mandamento de Deus específico para os reis. Havia tomado para si mais de uma esposa. Como sempre, os mandamentos divinos são para o nosso bem e não para o bem dele. Havia aqui uma ordem para os reis não tomarem para si muitas esposas. A palavra muitas aqui no hebraico é rabak, que significa aumentar, multiplicar ou ter mais. A palavra de Deus foi clara desde o 2º capítulo de Gênesis, afirmando que 2 esposas são mais do que o ideal divino. O motivo do Senhor era claro: aqueles que tivessem muitas esposas teriam o seu coração desviado. A palavra, mais uma vez, ela se mostra verdadeira. No final de contas, o coração de Davi se desviou. Deus apresentou a consequência como uma promessa, não como uma possibilidade. Infelizmente, nós veremos mais à frente o coração de Davi romper como um vulcão. Até lá, louvaremos o Deus de Davi. É a Ele que nós devemos louvar, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Quem inclina o coração para o caminho estreito, o qual leva à salvação, quando eles estão propensos ao desvio. Que possamos ouvir cada palavra do Altíssimo para não ter que aprender tudo pela dor. Interessante esse princípio, né? Deus falava que os reis deveriam escrever toda a lei à mão, para que quando eles se desviassem do caminho, não dissessem que não sabiam. Então, o Senhor, o Deus de Davi, também Ele é o nosso Deus. Que Ele nos livre de pecar contra Ele e contra os seus mandamentos. Que nós nos apresentemos sempre diante dEle, com sabedoria. Quem sabe, com a nobreza e a sabedoria de Abigail. Que Ele continue nos ensinando e que nós possamos pedir para não errar o mandamento nem o princípio. Que nós possamos orar como Davi muitas vezes orou: Senhor, inclina o meu coração a temer o meu nome, o teu nome. Senhor, proponha ao meu coração a temer o teu nome. Que o Senhor nos ensine a temer o nome dele, ser fiel à palavra dele, porque ele não quer que nós aprendamos duras lições pela dor. Mesmo em meio às lutas diárias, que nos cerquem como muralhas a sua misericórdia e a sua bondade. O Salmo 56, ele fala então sobre o trono tão esperado. Quando os filisteus prenderam Davi em Gade, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando eu estiver com medo, eu quero confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei o que poderá fazer-me o simples mortal. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando, querendo me prejudicar.
Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixará escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Pois eu confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja a palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei o que poderá fazer-me o homem. Cumprirei os votos que fiz a Deus e me apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Pois me livrastes da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amados, nunca esqueçam, os céus, eles reinam. E nós devemos procurar a aprovação dos céus e não dos homens. Este foi o erro de Davi. Que Deus abençoe você. Medite a respeito da sua palavra, dos seus princípios e dos seus mandamentos. Os pensamentos de Deus sempre foram pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nossas dores, nossos sofrimentos, percalços, são às vezes as escolhas erradas, contrárias à palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus te abençoe e até lá!